O objetivo de hoje é demonstrar o paralelo extraordinário entre a primeira carta aos Coríntios 15, 50 a 53 e Romanos 8, 18 a 23. O verso 18 diz: Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A glória em nós. Que tipo de glória é esta? Aqui, observa-se que a glória tem a ver não somente com os crentes, mas também com a criação, segundo se observa no texto. Vamos primeiramente identificar com mais precisão os filhos de Deus e depois a criação. No versículo 23, os crentes são identificados como aqueles que têm as primícias do Espírito, os quais gemem esperando a adoção de filhos, que consiste na redenção do nosso corpo. Nós já fomos adotados como filhos, conforme diz o verso 15, mas isso ainda não foi consumado plenamente. Nós já fomos salvos da escravidão e da penalidade do pecado, mas um dia seremos salvos da própria existência dele, na redenção do nosso corpo. Esta é a consumação da nossa salvação e da nossa adoção como filhos de Deus. A redenção do corpo foi descrita em 1 Coríntios 15, 50 a 54. Onde é revelado que no abrir e fechar de olhos o nosso corpo físico será revestido de incorruptibilidade e imortalidade, ao ressoar da última trombeta. Aqui está o extraordinário paralelo entre estas duas passagens. Vamos identificar agora a criação com mais precisão. O verso 20 diz que a criação foi sujeita à vaidade, e o verso 21 diz que essa vaidade consiste na escravidão da corrupção, ou seja, do pecado. E quando é que ela foi sujeita ao pecado? O verso 20 nos informa que a sujeição da criação foi involuntária, isto é, alguém a sujeitou, que é uma clara alusão ao pecado de Adão e ao amaldiçoamento da terra pronunciado por Deus. Em razão disso, a criação aqui refere-se ao planeta Terra e toda a sua criação. Isto observa-se também na punição do mundo nos dias de Noé. Deus não apenas destruiu a humanidade exceto Noé e sua família, mas também a toda a vida sobre a terra, conforme se lê no final do verso 13. Eis que os farei crescer juntamente com a terra. Por isso, a criação refere-se claramente à natureza criada com vida, ou seja, ao planeta Terra. Assim, a criação aqui refere-se ao planeta Terra e não ao universo em geral. Conforme o verso 19, o planeta Terra tem ardente expectativa da manifestação dos fiéis com um corpo redimido. Por quê? A primeira razão encontra-se na primeira parte do verso 21. Aqui o Espírito de Deus expressa a esperança do planeta Terra de ser redimido da escravidão do pecado. Ela espera esta redenção com muitos e enormes gemidos como que de uma parturiente. E quando é que ela será liberta da corrupção do pecado? Na manifestação dos crentes com um corpo redimido, conforme diz o verso 19. Concluímos que a criação é libertada da escravidão do pecado, na manifestação dos crentes com um corpo redimido, a qual acontece ao ressoar da última trombeta. A segunda razão encontra-se na segunda parte do versículo 21, para a liberdade da glória dos fiéis com um corpo redimido. É necessário que os crentes habitem num mundo redimido, porque a liberdade da glória deles estaria limitada num mundo, onde o sofrimento ainda existe por causa do pecado. Mas o que o Espírito de Deus profetiza no verso 18, é que os redimidos terão uma glória absolutamente inimaginável. Isto observa-se quando o apóstolo de Deus não encontra palavras para descrever a glória futura, quando ele se refere aos sofrimentos nas seguintes palavras: não podem ser comparados. Isto foi assim expressado, porque não há absolutamente nenhuma maneira de expressar a glória futura dos crentes, em comparação com os sofrimentos do tempo presente. A diferença é infinita e por isso impossível de contrastar. Em outras palavras, na nova criação não haverá absolutamente nenhum tipo de sofrimento. Podemos então concluir que os crentes redimidos necessitam de um planeta sem pecado, para que a glória deles tenha plena liberdade, sem qualquer tipo de sofrimento ou limitação. Mas existe uma terceira razão que não parece ser tão óbvia. Alguns capítulos antes, o Espírito de Deus relembrou
que por um só homem e por um só pecado, a morte veio sobre toda a criação. Bastou um só pecado e apenas um homem para amaldiçoar toda a terra. Em razão disso, a criação tem ardente expectativa pelos filhos de Deus, porque eles terão um corpo redimido, que, como já vimos, é incorruptível e imortal, ou seja, eles são incapazes de pecar. É por isso que a criação espera tão ardentemente a manifestação destes crentes, porque ela sabe que eles nunca mais sujeitarão ao pecado a nova criação. Se houvesse pessoas sem um corpo redimido na nova terra, seria questão de pouco tempo, até ela ser amaldiçoada por causa de uma só ofensa, cometida por uma só pessoa. Isto destruiria a ardente expectativa da terra de ver a manifestação dos filhos de Deus. Isto também destruiria a ansiedade da terra de ser libertada do cativeiro do pecado. Isto limitaria a liberdade e a glória dos filhos de Deus. Isto também tornaria possível comparar o sofrimento atual com o sofrimento futuro, contradizendo não somente o verso 18, mas também toda a perícope do texto sagrado. Podemos por isso concluir com toda a certeza que a nova terra cheia de glória é habitada exclusivamente por crentes com um corpo redimido, ou seja, por pessoas incorruptíveis e imortais. Estabelece-se assim que a criação tem ardente expectativa dos crentes redimidos, porque por toda a eternidade eles jamais poderão amaldiçoar a nova terra que dela é gerada. A terra que agora existe dará à luz a uma nova terra, que, como já vimos, é gloriosa, porque a glória em nós a ser revelada refere-se à redenção do corpo dos crentes e à criação. Por isso podemos afirmar que a criação tem que ser necessariamente transformada por causa dos filhos de Deus, ou seja, daqueles com um corpo redimido, para que eles sejam plenamente livres. Conforme 1 Coríntios 15, 50 a 54. O corpo redimido dos crentes consiste de um corpo físico revestido de incorruptibilidade e imortalidade, por causa do reino de Deus que chega ao ressoar da última trombeta. O verso 50 diz que a corrupção não pode fazer parte deste reino, e é por isso que o corpo dos crentes tem que ser revestido de incorruptibilidade e imortalidade. Este reino, como vimos, tem que ser físico, porque é precisamente por causa dele que o corpo físico dos crentes é transformado. Este reino é também denominado de incorrupção, por isso ele é também incorruptível, e sendo incorruptível ele é também eterno. Observamos a mesma coisa com a nova terra. Ela é obviamente física. Sendo ela redimida da corrupção, e sendo os seus habitantes incorruptíveis, ela é também incorruptível, e por isso eterna. Concluímos que ao ressoar da última trombeta, o corpo dos crentes é redimido, e nasce a nova terra incorruptível e eterna. Este é o paralelo extraordinário entre a primeira carta aos Coríntios e a carta aos Romanos. Vamos então adicionar a conclusão de hoje à nossa lista de conclusões. Ao ressoar da última trombeta, a criação atual gera uma nova terra incorruptível e eterna. Mais uma vez observamos que, ao clangor da última trombeta, Jesus retorna ao mundo e separa os justos dos injustos. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos, para a vida eterna. A doutrina da vinda de Cristo é a mais simples de todo o Novo Testamento.